Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Vamos aí para mais um vídeo. Vou mostrar às pessoas. Eu esqueci de falar no outro vídeo que eu gravei, que o diabo hoje, como que ele age? O diabo, ele é um ser espiritual igual a Deus. Por exemplo, quando a gente se converte, entrega a vida para Jesus, vem morar o Espírito Santo em nós. Então, o Espírito de Deus e de Cristo, ele nos conduz a fazer boas obras, boas atitudes, né? De caridade, de bondade, de justiça, de verdade, de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão. Tudo são atos e frutos do Espírito, tá? Muitas pessoas têm dons específicos, mas os dons, eles não levam a pessoa ao céu, tá? O fato de uma pessoa exercer dom, porque o diabo também dá dom, tá? E ele age nas igrejas aí, tá? Se vocês pesquisarem, é que muitas pessoas não se interessam em ver essas coisas, né? Elas não têm tempo, ela trabalha, quando não trabalha tem a fazer de casa, e acaba que os cuidados do mundo, como diz Jesus, né? Como Marta estava cuidando da casa e Maria aos pés do Senhor, né? Aprendendo da palavra. Marta falou: ô mestre, não se lhe dá que mande minha irmã me ajudar, que eu tô aqui fazendo as coisas pro Senhor? Ele fala: Marta, Marta, você está atribulada e com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que é aprender do Senhor, porque aquilo é muito mais útil, né? Deixe os afazeres para depois e venha aprender de mim. Não, ela escolheu cuidar da casa. E assim são muitas Martas que existem por aí, né? Mas enfim, aqui não é um julgamento, tá? É só uma constatação e uma reflexão para as pessoas se olhar e ver o que ela está priorizando na vida dela. Então, como o Espírito de Deus é um Espírito que nos conduz, Satanás também é um Espírito. E quando as pessoas adotam o curso desse mundo e as ideologias desse mundo, ela está sendo conduzida pelo Espírito do inimigo. E nós, como somos cristãos, é por isso que a palavra nos diz para a gente vigiar, para não cair em tentação. Por quê? Porque o diabo, ele rodeia como um leão, né? À procura de quem possa devorar. Ele está falando aqui dos cristãos, certo? Para ele tomar cuidado. Porque, embora o cristão verdadeiro possa não perder a salvação, mas ele pode colher consequências terríveis nesse mundo. Inclusive a morte, por causa de alguns determinados pecados. Que tem pecados que é para a morte, que leva à morte. Outros não levam para a morte. Entendeu? Mas dá consequência. Então, ele nos avisa para nós não colhermos a consequência dos laços que o diabo nos prende, que ele engana, ele usa pessoas ou situações para nos iludir, para afastar a gente de Deus, do propósito que Deus tem pra gente, para levar a gente para o caminho de queda, entendeu? E aí ele fica dando risada da nossa cara e nos acusando: olha lá o seu filho lá, ó. Não é seu filho? Olha lá o que ele fez, ó. Ele fez a gente cair e ele vai nos acusar. A gente caiu porque a gente foi fraco, foi tentado. O diabo não fez a gente cair. A gente é que caiu por cair no laço do engano. Então ele não obriga você, que nem ele conduziu Eva a comer o fruto. Mas ele não pegou o fruto e deu para Eva comer. Ele falou: olha, ele levou Eva a comer o fruto. Ele enganou ela. Ele iludiu Eva, mas ele não obrigou, ele não falou: ó, você tem que comer, pega, amarra a Eva à força e vai. Não. Quem decide a gente fazer somos nós mesmos, porque ele dá o prato e a gente é tentado. E aí o prato é saboroso, você vai lá e come, sendo que é saboroso na hora, mas depois você vai arcar com a amargo, com a consequência dura, entendeu? Então é isso. Então o diabo usa pessoas que não é de Deus para te convencer a fazer coisas que não é de Deus, sendo você de Deus, para você cair e colher consequências. Então ele nos fere, entendeu? Ou ele tira nós cristãos de circulação. Quando Deus te dá um propósito, te dá uma missão, e você está nessa missão, ele vai tentar tirar você dessa missão. Então ele vai usar pessoas e coisas, ou situações, para te afligir, para te atribular, para te deixar ansioso, para te dar medo, ou para te dar prazer, para você distrair naquele prazer lá e tirar você da jogada. Entendeu? É isso que ele faz. E quem é cristão sabe disso. Quem não é, não adianta que vai falar que eu estou falando. E nem tudo é culpa do diabo. Às vezes algumas coisas é culpa nossa mesmo. Mas a maior parte das coisas é culpa do diabo, sim. Certo? Porque o diabo seduz, o diabo oferece, o diabo
ele age no mundo espiritual. O mundo espiritual se concretiza no físico, entendeu? Tanto para a parte do bem como para a parte do mal, entendeu? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Que Deus venha falar com você através desse vídeo e que seu entendimento seja aberto em relação à sua palavra. Hoje veremos o que acontece com uma pessoa que conversa com o próprio diabo e como, sem perceber, a pessoa acaba conversando com ele e por conta disso traz para si consequências terríveis e até fatais. Em Gênesis 3, versículo 1 diz assim: Agora a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os seus olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus é ordem e disciplina. Onde há ordem a Deus, é só olharmos para o universo. Todos os astros, por maiores que sejam, seguem uma ordem divina, uma lei. Toda a criação de Deus segue uma ordem. Com Adão e Eva não era diferente. Ambos eram criações de Deus. E da mesma forma, Deus instituiu uma lei para eles obedecerem. A obediência à lei de Deus fazia com que houvesse comunhão entre Deus e a criatura. No jardim do Éden só havia um mandamento. Não havia não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Deus fazia com que houvesse comunhão entre Deus e a criatura. No jardim do Éden só havia um mandamento. Não havia não roubarás, não matarás, não cobiçarás. Esses mandamentos não eram necessários, pois Adão e Eva não conheciam o mal. Não havia dentro deles a maldade. Eles eram puros e só conheciam o bem. Eram como crianças. E durante um tempo eles obedeceram e viviam em comunhão com Deus, de modo que o próprio Deus vinha pessoalmente visitá-los. E notamos que enquanto Adão e Eva viviam em obediência e bons olhos à ordem de Deus, o diabo não tinha acesso a eles. Mas como vimos no versículo, o diabo, que veio na forma de serpente, se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. Ele não arrancou o fruto e deu para ela comer. O diabo deu uma sugestão. E nessa sugestão, o diabo passou a visão dele para Eva. Ele mudou os bons olhos que Eva tinha em relação à ordem de Deus, de forma que Eva passou a enxergar a ordem dada por Deus sob a ótica do mal. É como se o diabo dissesse a Eva: Deus está escondendo de você a verdade. Você não vai morrer se comer desse fruto. Ele disse isso para que você não seja igual a ele, para que você não tenha o conhecimento dele. O diabo mudou a visão de Eva, de forma que Eva começou a pensar de acordo com as palavras do diabo. Então eu não vou morrer. Deus está escondendo esse segredo de mim. O diabo, com sua conversa, acabou mudando a forma como Eva via a ordem dada por Deus. Isso ocorreu no jardim do Éden, mas ainda acontece nos dias de hoje. O diabo puxou uma conversa e colocou a visão dele em Eva, e ela desobedeceu a Deus e convenceu a Adão a fazer o mesmo. Hoje essa serpente vem como um colega no trabalho, como um parente. Pessoas que colocam em você uma visão negativa das coisas. Já deve ter acontecido com você de alguém ter falado mal de uma pessoa para você, querendo que você enxergasse essa tal pessoa com os maus olhos dela. E quando você conheceu a pessoa em questão, você viu que a pessoa não era nada daquilo. Já deve ter acontecido de alguém te incentivar a fazer o que é errado, dizendo: é só hoje, só dessa vez. Pessoas que mudam a sua maneira de ver as coisas. Veja o que diz a palavra sobre a forma como enxergamos as coisas. Em Mateus 6, versículos 22. Então, irmãos, espera aí, deixa eu dar o meu parecer aqui, né? O que acontece? Ele tá certo. Na verdade, ali no Jardim do Éden, né? Quando Eva comeu do fruto, ali é bom a gente explicar, algumas pessoas sabem, outras não sabem, né? Eu vou explicar para aquelas que ainda não sabem isso, tá? Ali era tudo majestoso, né? E andava em harmonia, numa ordem.
E Adão e Eva, de fato, não conheciam o mal, só conheciam o bem. Não existia a lei não matarás porque eles só conheciam o bem, então não precisava dessa lei, né, que foi dada a Moisés lá na frente, né, a lei dos 10 mandamentos. Então, o que acontecia ali? Deus só tinha uma determinação: não comer do fruto que está no meio do jardim. Pode comer de todos os outros, que era tão prazeroso quanto, né, tão gostoso quanto. Mas como os animais, eles conversavam com Adão e Eva, porque eles falavam, tá, gente? E se vocês não acreditam, então vocês não acreditam no sobrenatural de Deus. Deus fez os animais, todos eles, não é só o papagaio, tá? Deus fez, o leão falava e não atacava o homem. O animais começou a atacar depois que o pecado entrou no mundo, porque a natureza se tornou maldita por causa do pecado de Adão e Eva, que Deus falou lá, por causa de tu, Adão, que Adão significa humanidade, homem, né? Homem ali no sentido de homem e mulher, tá? E Eva é mãe de todos os viventes, significa o nome Eva, tá? Todos os nomes têm um significado lá no Antigo Testamento, tá? Então, o que acontece? Tinha só essa ordem, né? E como os animais falavam, a serpente era um dos animais mais inteligentes e astutos que Deus tinha criado. Só que Satanás, que é o ser espiritual, se incorporou na serpente, e a serpente ilubriou a Eva com a conversa. Ela deu ouvido à conversa da serpente, porque ela não imaginava que era o inimigo, né? Porque os animais falavam, então ela conversava com os animais, né? Só que a serpente enganou, sendo que ela sabia que não podia comer do fruto, mas a serpente convenceu ela do contrário, entendeu? E ela foi lá e comeu, e o fruto não tem nada a ver, ninguém sabe o que é esse fruto, tá, irmãos? Se é azul, se é maçã, isso aí é teoria, o pessoal bota teoria, bota que é a maçã, aí tem a maçã do amor, não, é maçã do pecado, isso aí é invenção do homem, tá? O fruto tem que diga que era azul, mas ninguém sabe ao certo, ninguém teve lá, né? Para ver, né? As pessoas criam muitas teorias. O que importa é que era um fruto que não podia ser comido, ponto, acabou, não importa que fruto era esse, né? Para poder demonizar as coisas hoje, fica inventando história aí, né? Deus já santificou os alimentos, tá? Esses religiosos que inventam a história aí, né? Que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Então, hoje é a mesma coisa. O inimigo, ele é o ser espiritual, então ele usa situações, usa coisas, usa pessoas para fazer a gente desviar do caminho de Deus, entendeu? É isso, tá? Que eu ia explicar. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tome cuidado. Através de uma conversa você acaba ficando com maus olhos. Você não deve enxergar nada nem ninguém pelos olhos dos outros. Você deve sempre estar atento às palavras das serpentes. Ao olhar com maus olhos, você começa a ver apenas o lado negativo das coisas, as falhas, as fraquezas das pessoas. Você deve ter os bons olhos de Jesus, que viu a mulher adúltera ser acusada pelos seus pecados. E apesar do que ela havia feito, ele a perdoou, porque a viu com bons olhos. Eva pecou porque conversou com o diabo, deu brecha, e isso acontece hoje, pois o diabo está ativo nesse mundo. Ele conversa com você, e ele sugere, ele diz: se joga, acaba com a sua vida que você resolve o problema. Ele não empurra a pessoa, é a pessoa que se joga. Mas ele sugere, a pessoa passa a ver o suicídio de outra forma. Ele muda a visão. Às vezes são em coisas tolas que ele derruba a pessoa. Por exemplo, a mulher não gosta que o marido deixe a roupa jogada, e desatento chegando cansado do trabalho, o marido acaba deixando a roupa jogada. Não foi intencional, mas quando a mulher se depara com a roupa jogada, logo vem o diabo e puxa uma conversa, com o intuito de tornar os olhos dessa mulher maus, dizendo na mente dela: está vendo? Esse homem não te respeita. Ele não está nem aí para você. Com isso, a mulher é tomada de fúria, agride o marido com palavras e vira uma confusão. E depois o diabo apresenta a essa mulher um outro homem no trabalho e faz a mulher acreditar que esse novo homem dá mais valor para ela.
a ponto dela trair o próprio marido, e o marido descobre a traição, e mata o amante, e vai preso, tudo por conta dela ter conversado com o diabo, e consequentemente ter enxergado o marido com maus olhos. É assim que o diabo trabalha na mente da pessoa. Por isso que não se conversa com o diabo, por isso que se repreende os pensamentos maus. Sabendo disso, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, para ele conversar com o diabo. Como está escrito em Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o diabo, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O Espírito Santo... Veja, irmãos, veja só, a ousadia do inimigo de tentar o Senhor da glória. Mas lá diz a palavra que o próprio Espírito de Deus que estava em Jesus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Isso acontece com a gente, tá? Para Jesus passar pela prova, porque Jesus era Deus, ele não podia pecar. Se ele pecasse, nós estaríamos todos perdidos. Já era, não tinha mais nada pra gente. A gente ia para a perdição eterna. Mas ele não podia pecar, e nem ia pecar, porque ele era Deus. O primeiro Adão pecou, o segundo Adão não pecou, entendeu? Então, o diabo tentou ele 3 vezes, né? É igual ele faz esses dias aí, uns tempos atrás aí no trabalho que eu tava, o menino se jogou de lá de cima da estação e morreu, já teve 3, outro se jogou no trilho, entendeu? Então, isso aí é a voz do inimigo, que sopra na mente da pessoa que está com problemas, passando por lutas, passando por coisas. Então ele vem e quer resolver seus problemas? Tem uma solução, se atire aqui. Aí ele fala com a voz doce lá, dentro da... Ele fala na mente, ele não pode ler os pensamentos, mas ele deduz, ele olha por fora, as suas atitudes, as suas ações, como você está, se você está ansioso, ele analisa, ele é um ser espiritual, ele só não lê a mente, mas ele lança pensamentos assim como Deus fala com a gente também, entendeu? Quando a gente lê as escrituras, a gente sabe reconhecer a voz de Deus e a voz do inimigo. O que eu aprendo aqui nessa passagem? Olha, o diabo conhece as escrituras, certo? Então ele usou a própria palavra contra Jesus. Ele usou salmos e Jesus usou deuteronômicos para combater ele. Então o diabo falou: olha, pule daqui que Deus vai enviar os seus anjos para que não tropece. É assim que eles fazem com as... Só que aí é que está as dificuldades, ó. Quer dizer, também, os falsos profetas estão na igreja, ele conhece a palavra, mas ele distorce, vai enganar muitos e levar muitos para o inferno, ou tropeçar, ou arcar com consequências terríveis na sua vida, por desobedecer a Deus e obedecer um homem que se diz homem de Deus, que na verdade é filho do diabo, porque quem faz os outros tropeçar não é de Deus, certo? Ele pode se converter enquanto a vida e a esperança pode, mas atualmente ele está agindo como filho do diabo e está levando muitos para a morte eterna ou para consequências terríveis, que pode até ser salvo, mas arcar com consequência. Outra coisa que eu aprendo aqui, que, por exemplo, veja, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo ele vai nos oferecer, quando a gente está passando por um
momentos de escassez, Ele vai nos oferecer alimento, mas para você, de uma forma injusta. Ó, vai lá e roube, entendeu? Vai lá e faça isso, que é coisa injusta. Para você se alimentar, você vai morrer de fome, meu amigo. Eu prefiro morrer do que roubar, entendeu? Porque se eu morrer, eu vou para o céu. E eu prefiro crer que Deus vai me prover, vai enviar alguém para me alimentar, entendeu? Do que eu ir lá roubar, certo? Se eu roubar, eu estou fazendo a vontade do diabo. Outra lição que eu aprendo nesse daí é o que acontece muito hoje. Teoria da prosperidade. Você vai nas igrejas, quem ofereceu o reino do mundo, se prostrado adorar o diabo? O próprio diabo, para Jesus. Mas o Jesus era o dono do ouro e da prata. E ele ia herdar as heranças do pai. Ele ia aceitar a proposta do diabo. E outra coisa que eu aprendo. Jesus não conversou, ele repreendeu, o diabo falou e ele usou a palavra como espada para combater o próprio diabo. Que a espada é símbolo da palavra. Então, o que acontece ali? E outra, Jesus não tinha pecado, porque ele era Deus. A gente tem pecado, então não ouse conversar com o diabo. Quando o diabo vir com proposta, repreenda. Faz igual Jesus falou. Vai-te, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, você só conhece as coisas do homem. Estás repreendido. Que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Ou então você fala que Deus te repreenda, seja repreendido em nome de Jesus, não em seu nome. Não é você que vai, não pode xingar o diabo, mandar juízo de maldição para o diabo, que nem o arcanjo Miguel ousou, quando ele combatia a respeito do corpo de Moisés, dar juízo de maldição contra o diabo. Mas ele falou, o Senhor te repreenda. Então sempre o nome do Senhor. Que vá, Satanás, que o Senhor te repreenda. Entendeu? Repreenda os pensamentos maus que o inimigo lança, que são dardos inflamados, que ele lança para você fazer coisa errada. E eu falo isso, irmãos, porque eu já caí em armadilha. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, tá? Uma vez antes de ser convertido, eu fui seduzido por uma mulher e ela... logo quando eu saí das casas dos meus parentes e fui morar sozinho, aí a mulher começou a ser prestativa, fazer as coisas pra mim lá na minha casa, prestar ajuda e tal. Aí eu já vi que com o tanto de prestação que ela estava me dando, que algo ela queria. Só que até então eu vi ela com 2 filhos, mas ela disse que era solteira, que não tinha marido e tal. Mas mesmo assim eu não queria nada com ela não. Ela insistiu e começou a ficar lá insistindo. Só que eu sou homem, né? A mulher tá ali, seduzida. E chega uma hora que você, né? Aí acabou o que aconteceu. Só que, o que aconteceu ali? A gente se relacionou tudo, tá? Só que o que aconteceu ali? Depois, mais tarde, eu soube que o marido dela tinha saído da cadeia. E aí, olha a enrascada que eu ia me meter. E o marido dela ainda veio me cumprimentar, me tratava bem. Aí eu fiquei com uma cara, irmãos, que você não sabe, ó a cilada que o diabo nos põe. Só que nessa época eu não era convertido, já era bem novinho ainda, né? Tinha uns 23 para 24 anos. Aí eu falei assim, eu vou me mudar daqui, porque é uma situação constrangedora e não, depois aí vai vir coisa. Peguei e deu fora dali. Já teve outras situações que aconteceu comigo. Agora, atualmente, aconteceu quase que parecido. Porque tem mulheres que mentem. Fala que não é casado ou que separou e te enlubrideia e você, às vezes está sozinho, quer uma pessoa, quer uma companheira. Cuidado com a voz da serpente. Entendeu? A gente tem que averiguar bem a situação. Porque às vezes você está no caminho de Deus e o diabo quer te tirar dele. Então ele usa pessoas, usa coisas, irmãos, situações para você tropeçar. E às vezes são coisas que você vai colher consequências terríveis. Às vezes tem pecado que não é, a consequência não é grave, mas às vezes é grave. Então a gente tem que analisar bem. E às vezes, por tanto a gente querer uma coisa, a gente acaba ficando cego e caindo no laço do passarinheiro. E aonde vem as consequências quando você vê que ali foi uma armadilha do diabo para sua vida. Entendeu? Então acontece, até com nós cristãos, viu? A gente tem que estar vigilante. Porque mesmo por mais conhecimento da palavra que a gente tenha, a gente tem a carne, o inimigo é astuto, o mundo é sedutor, tá? E a gente não está livre, a gente não é melhor do que ninguém, a gente não está livre de cair, de tropeçar. Deus nos perdoa se a gente se arrepender, que nem ele está falando da mulher adúltera.
Jesus perdoou ela, mas Jesus falou, vai e não peques mais. Não é que Jesus perdoa para você continuar no pecado, não. Certo? Ele perdoou o seu ato de arrependimento. Você se arrependeu, né? Então ele perdoou. Só que ela arcou com as consequências também, porque ela ficou sozinha, as pessoas desmereciam ela, não olhavam para a cara dela, se afastavam dela. Tudo foi consequência. Ela sofreu. E o cara que estava junto, não apresentaram o sujeito lá. E o sujeito, ele sofreu também depois aí, mas ele não assumiu ela, entendeu? Ela perdeu o marido dela, entendeu? Então, olha as consequências aí, certo? Então, ó, entendeu? Estejamos vigilantes aí, que o inimigo é astuto, hein? Vamos lá, terminar o vídeo. Conduziu Jesus para o deserto para conversar com o diabo. Jesus se permitiu chegar no limite da tentação para nos deixar o exemplo de como agir quando o diabo nos vem com ideias e sugestões. Observe que o diabo adora pegar a pessoa no deserto, ou seja, nos momentos difíceis da vida, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e ficou com o corpo fraco e teve fome, e fez isso para ir ao limite, e o diabo sabia da fome que Jesus estava, e por conta disso sugeriu que ele transformasse as pedras em pães. Percebe? O diabo pega no ponto mais fraco, principalmente quando estamos no deserto, mas Jesus nos mostra nessa passagem que quem é de Deus resiste. Deserto é um simbolismo para nós, tá? Deserto, por situações difíceis. E de repente vem uma pessoa e te oferece um esquema ilícito para ganhar dinheiro. Olá. E você está precisando de dinheiro. Você está com fome. Se você está andando nas pisadas do Senhor Jesus, você vai rejeitar essa oferta. Quer você goste ou não, todos nós passamos pelo deserto e sofremos as tentações do diabo. E no deserto devemos olhar para Jesus e se comportar como ele. Resistindo ao mal, Jesus deixou a receita de como nós devemos se comportar diante das conversas que o diabo nos apresenta. E Deus não permite que nós sejamos tentados além de nossas forças. Há um limite. Ninguém vai ser tentado além das suas forças. E nessa passagem vemos que o diabo não vem conversar apenas uma vez. Depois da primeira tentativa, vemos que no versículo 5, o diabo levou Jesus para a cidade santa de Jerusalém. E no versículo 8, ele faz uma nova tentativa e levou Jesus para um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós, nos colocar no pináculo do templo ou nos levar a um alto monte e mostrar para nós a glória desse mundo. Jesus, sabendo disso, se permitiu ser levado para nos mostrar como o diabo trabalha e como devemos agir diante dele. Jesus usou a palavra para responder ao diabo, e é na palavra que devemos estar firmes para, através dela, sermos livres de suas emboscadas. Quem está longe da palavra é presa fácil nesse mundo. O diabo também usou da palavra para persuadir Jesus. Ele também conhece a palavra. Nem todos que falam a palavra são de Deus. Olha aí. Talvez hoje mesmo o diabo conversou com você. Cuidado para que ele não mude a sua visão. Você viu no versículo: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Entenda, Adão e Eva desobedeceram a Deus e entraram em trevas. A pessoa que vive em desobediência à palavra de Deus está em trevas. Quem vive em trevas não enxerga as coisas de Deus. Para quem vive nas trevas é comum falar palavrão. Quem vive nas trevas é comum agir com mentiras. Quem vive nas trevas é comum a traição. Mas quem vive na luz, essas coisas são abominações. Quem é da luz tem bons olhos para tudo. Quem é das trevas tem maus olhos para tudo. Quem é da luz gosta das coisas às claras, quem é das trevas gosta das coisas ocultas e escondidas. Anote isso. Se para fazer algo você vai precisar esconder de alguém, então não faça, pois as coisas de quem é da luz são as claras, e de quem é das trevas é em oculto, na escuridão. Tenha isso dentro de você, para te nortear. Não viva em trevas, não converse com o diabo. Quem vive em trevas está condenado, como podemos ver em João 3, versículo 19. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Guarde os seus olhos. Tenha cuidado com as pessoas enviadas pelo próprio mal para conversar com você, que te deixam com maus olhos.
Tem gente que manifesta com demônio na igreja, não por causa de trabalhos contra ela, mas por conta de ter ficado com os maus olhos. O diabo entra pelos olhos. Os nossos olhos são janelas espirituais. Eu não sei para onde você está olhando. Eu não sei se você está tendo cuidado com a sua vida espiritual, mas enquanto você mantém os bons olhos, você tem luz na sua vida, e o diabo não consegue entrar. Agora, quando você começa a ter maus olhos, sem perceber, você acaba servindo aos objetivos do diabo. Meu amigo, minha amiga, você viu que no paraíso havia ordem. Adão e Eva não faziam tudo o que queriam. Enquanto eles obedeciam à ordem de Deus, eles estavam no paraíso de Deus. Quem é de Deus tem disciplina. E hoje o diabo mudou a visão das pessoas de forma que elas acham que se tiverem a liberdade de fazer tudo o que quiserem serão felizes. Porém, ao contrário, quem vive na disciplina de Deus fazendo o que Deus aprova, mesmo contra a sua vontade, está conectado com Deus e tem paz. Está no paraíso. Quem vive fazendo o que quer está fora do paraíso e não tem paz dentro de si, pois não está conectada a Deus. O diabo tem ganhado muitas pessoas com sua conversa. Não deixe que ele ganhe você também. Agradecemos muito por ter assistido ao nosso vídeo. Nosso intuito aqui no YouTube é trazer a palavra de Deus de uma forma clara e imersiva. Se esse vídeo te ajudou ou fez alguma diferença para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Isso nos motiva a continuar a trazer vídeos novos todas as semanas para vocês. Fiquem com Deus. Então, irmãos, a única coisa que eu preciso falar aí, de uma ressalva, é a seguinte, que... Como que eu posso dizer? Assim, por exemplo, você é de Deus, você está na palavra, você está orando, você está buscando a Deus. Isto não significa que você não possa errar ou tropeçar ou cair, tá? Quando você está alicerçado na palavra, você está buscando o Senhor, a tendência é você ficar mais longe de problemas, de coisas erradas, de pecados, de coisas. Só que o diabo é astuto. O que ele vai fazer? Não quer dizer... Quanto mais, o diabo ataca os cristãos. Ele não ataca quem está nas trevas. O que está na treva já está lá. Então ele não vai se preocupar com aquilo. Ele já está lá mesmo. Ele vai atacar para desviar os cristãos. O que acontece? O cristão verdadeiro, porque tem os falsos. E alguns falsos se mascaram muito bem. Não dá para você identificar ele de cara. Você vai ter que ter o trabalho para avaliar ele por alguns tempos. Tem uns que já se apresentam. Você já identifica que é falso. Certo? Mas o que acontece? Esse sim não tem salvação. Não é que eles perdem, eles nunca tiveram. Eles foram falsos, eles não é verdadeiro, ele não é da verdade. Ele se finge, ele transfigura de anjo de luz, né? Que Satanás se transfigura de anjo de luz nas pessoas. Os seus ministros e ministros de justiça nas pessoas, entendeu? Porque são seres espirituais que incorporam pessoas que não são de Deus, com ideias, com ideologia, mesmo que de forma mansa, que às vezes pareça anjinho, entendeu? Você tem que ficar ligado. Você estando na palavra, você fica mais ligado. O que acontece? Eu mesmo já errei estando na palavra. Só que o que aconteceu? Eu estava na palavra, só que por eu querer uma coisa, muito uma coisa, o que aconteceu? Eu desviei da palavra. Eu tirei os olhos de Cristo e eu me concentrei naquilo que eu queria, mesmo orando a Deus e pedindo coisa, como que é? Eu pedi uma coisa, mas Satanás ouviu. Eu devia ter pedido no meu pensamento, eu pedi de voz alta, né? O Satanás escuta, ele não lê pensamento, mas ele escuta. Aí você pode falar, é paranoia sua, tá? Então tudo bem, cada um acredita no que quer, né? Não tô aqui para convencer ninguém, irmãos. Tô aqui para tentar ajudar. Então, e eu tô expondo a minha situação para dar entendimento para outros não cair na mesma armadilha, tá? Então, quando você tira os olhos de Cristo, aí você dá ouvido para Satanás sem nem perceber. Entendeu? Porque, como eu disse, ele se transfigura em anjo de luz. Então ele vem com uma coisa parecida que é boa, para te iludir, para te tirar do caminho de Deus. Se você não tiver alicerçado, e aí eu desenhei um pouquinho, e fui dar foco para aquela coisa lá. E eu me desconcentrei. Então eu achei que era uma coisa de Deus, sendo que não era. Entendeu? Então preste atenção
porque o diabo é astuto. E ele, tem uma passagem em Apocalipse que fala assim, se puder a foi, enganaria até os escolhidos. Então quer dizer, até os escolhidos pode ser ilubridiado. Ele não perde a salvação, o verdadeiro, tá? Mas ele colhe consequência por ouvir o inimigo, entendeu? E a sua vida pode virar de ponta cabeça, como eu arquei com as consequências e a minha vida virou, entendeu? Não foi uma catástrofe que eu colhi, mas foram consequências que não foram muito agradáveis para mim, entendeu? E que me causaram danos e sofrimentos, entendeu? A sorte que o Espírito, ainda eu pedi perdão para Deus, e o Espírito que habita em mim me perdoou, Deus me perdoou, mas eu não deixei de colher as consequências. Mas Deus deu força para mim estar me restabelecendo. Então, preste muita atenção nas armadilhas que o inimigo coloca, esteja alicerçado na palavra e na oração, para que o inimigo não venha derrubar vocês. Isso eu estou falando para o cristão, porque quem não crê em Deus, não crê na palavra, tanto faz, né? Para quem está no caminho do Senhor, tá bom? Quem não está, para se converter, se quiser, para ter as bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, o amor do Senhor, tá bom? Para ter todas as benesses, tá bom? Então esse foi o vídeo. Deus abençoe a todos, beijo no coração de todos, amo todos vocês, tá? Compartilhe o vídeo, por favor, para chegar mais pessoas. Deixa o like se gostou, badale o sininho de todos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.